primeira super lua deste ano será agora terça-feira. Então nós teremos a super lua. Vamos falar isso nesse vídeo e conversar um pouquinho, né, de possibilidades aí sobre esse evento, né? A super lua, a lua em uma dimensão muito maior que o normal. Vamos dar uma olhada? Se você é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Trazendo para vocês aqui, tô mudando um pouquinho a parte de gravação, acho que vai melhorar bastante, inclusive, pro canal. Depois vamos lá juntos aqui, olha só. Primeira super lua cor-de-rosa, né, deste ano é terça-feira. Então repare o seguinte, o ciclo anual, né, sempre temos a lua e a super lua anualmente ocorrendo. Então é conhecida também, né? Olha que interessante, então aqui tem algumas imagens, olha o tamanho que fica a lua, né? Bem interessante. Todos os links estão no primeiro comentário do vídeo. A primeira superlua de 2021 ocorrerá terça-feira, né, 27, quando a lua se encontra simultaneamente em fase de lua cheia a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu de sua órbita, informa o Observatório Astronômico de Lisboa. Tem algumas matérias de Portugal, então a Lua está muito mais próxima da Terra. A pergunta é, a gente tem uma dimensão dela, você acha que só isso faria essa diferença de tamanho tão significativa? Ou ela é muito mais próxima do que nos contam? Essa madrugada, às 4h32, horário de Lisboa, a Lua estará em fase de lua cheia. Atingirá o perigeu no dia às 16h22, tá? Olha que interessante, hein? Ela vai estar a 3 milhões de quilômetros da Terra, tá? E estando dois acontecimentos apenas afastados de 1h50. Então, um pouco mais de informação. O fenômeno só voltará a ser visível no final de maio. Então, alguma coisa interessante algumas novidades aí. Primeiro é que a Lua, ela tá aparecendo durante o dia. A partir de 3, 4 da tarde, ela já está no céu visível durante o dia. Há alguns dias, pelo menos ela já está assim. E segundo ponto para a gente pensar é que durante esse final de semana, principalmente no sábado e domingo, muitas nuvens com formato de estranhos, tá? De objetos voadores. Muitas nuvens filmadas. Grupo do Telegram, dá uma olhada aqui no primeiro comentário do vídeo, a gente tem algumas filmagens, né? Todo mundo comentando por que as nuvens estão tão estranhas assim, inclusive em formato de naves. No dia 27, a Lua nasce, né? No azimuth de 70 graus, contando ao sul. Nessa altura, a Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência da superlua, mas também porque, estando próximo do horizonte, vê-se mais ampliada que apenas uma ilusão de ótica. Vamos lá. No dia seguinte, a Lua nasce, né, e continuará. Então tem bastante dado técnico aqui nesse primeiro artigo, trazendo um pouquinho mais para vocês de informação. A primeira super lua do ano invade os céus essa noite. Olha que interessante, né? A gente vê aqui um avião na frente da Lua. Inclusive, a gente tem filmagens de coisas que não são aviões em frente à Lua aqui no canal. Vou colocar no card para você conhecer. Muito estranho, né? Objetos na frente da Lua, passando atrás da Lua, passando na frente da Lua. Muita coisa aconteceu ano passado. Coisa que não tinha muito documentado antes, agora a gente tem. Tá aqui no canal, tá? Você acredita que a Lua tem alguém vivendo lá? Alguns seres vivendo lá? Bom, é de cada vez mais informações sobre, tá? Então vamos lá. Segundo o Observatório Astronômico de Lisboa, a mesma coisa, tá? Então aqui é mais ou menos a informação pra gente ter também, tá? São matérias de Portugal, que lá tá um pouco mais antes do que a gente, né? Aí realmente está chamando muito atenção. Superlua. Hoje, qual o melhor horário para observar o fenômeno? Aqui é brasileiro, né? Então, segunda-feira, a Lua completa seu ciclo, entrará em fase de lua cheia. A novidade é que o satélite se formará uma super lua, hein? Interessante. A pergunta é, se o objeto estiver a Lua, a gente vai ver aqui, ó. Eu vou até colocar para vocês, distância, Lua, Terra, ok? Então, a Lua está 384.400 quilômetros da Terra, de acordo com dados oficiais. Perfeito? Então, 384.400. Agora eu vou colocar assim, menor distância Lua-Terra, para a gente pensar um pouquinho, Lua-Terra. Então, a menor distância, né? A distância da Lua é 30 vezes o diâmetro da Terra, a maior distância é 31 vezes o diâmetro da Terra e a menor é 28 vezes o diâmetro da Terra. Perfeito? Então aqui
vou deixar esse link para vocês, tá? Então, dizem que é uma órbita, perfeito? E nessa órbita você vai ter a parte mais externa e mais interna. Então, ela varia. Eu tenho um objeto que ela em média é 31 vezes. Ela 30 vezes em média. E o máximo é 31 e o mínimo é 28, perfeito? Então a gente vai olhar aqui, ó, tá? Você vai ter todos os dados aqui pra gente. Então você vai ter o apogeu da Lua, tá? Que é a maior distância, e o perigeu, que é a menor distância. Então a gente está falando que aqui especificamente, tá? A diferença do perigeu para o apogeu, vamos fazer um cálculo aqui. Eu acho que vale a pena a gente olhar isso nesse vídeo, né? Para pensar, né? Não importa só a informação e sim pensar sobre. A gente tem uma diferença do apogeu pro perigeu, quer dizer, do menor para o maior, de 0,87, de 13%. E olha que interessante, com 13% de diferença em distância, a gente consegue ter uma Lua que ela realmente é muito maior do que a outra. Mais de 2 vezes maior. Estranho, né? Estranho, né? Se ela só se aproxima no máximo 13% de distância, o tamanho que ela fica a mais. Você tem essa impressão? Pega um objeto qualquer na sua casa e distancie ele 1 metro de você ou 10 metros de você e aproxime 13% de diferença. Você vai ver que ela não fica tão grande assim, né? Então aqui, bom, o que você acha? Opinião, né? Interessante, né, pensar sobre isso. Segundo Naelson Araújo, astrônomo do Planetário do Rio, o fenômeno será lua cheia e vista a olho nu, só com instrumentos cheia normal vista a olho nu. Só com instrumentos como um telescópio, comparando por meio de fotografia, será possível notar alguma diferença. Notou ainda, né? Então, mas fato é, olha essa noite, tá? Você vai ver que a Lua, quando é uma lua dessa, uma superlua, realmente é grande. Ela fica num tamanho que a gente até nunca vê, né? É interessante, tá? Então estará visível após o pôr do sol a partir das 18 horas e seu ápice será às 00:33. Então fique ligado, vale a pena, é um fenômeno atípico. Inclusive a partir das 4 da tarde, em São Paulo já está aparecendo a Lua, hein? Se você viu esses últimos dias ou notou alguma nuvem com formato estranho, escreva nos comentários. Superlua ou lua rosa? Saiba mais sobre o fenômeno que vai rolar essa noite. Então, estou trazendo algumas matérias complementares, né? Tá tudo no primeiro comentário do vídeo para a gente ver. A Lua também entra nessa fase de lua cheia de segunda para terça-feira. Então, é um fenômeno realmente importante para a gente conhecer, que será em si o perigeu, ou seja, o ponto máximo de aproximação com a Terra. Por isso, vamos dar uma olhada só para a gente ver, ó. Vou colocar assim, Lua, perigeu, apogeu. Eu quero mostrar para vocês a órbita elíptica, se a gente vê alguma imagem de órbita elíptica, para ver quais são os pontos, né? Na teoria. Então aqui, ó, interessante. Quando a gente fala do perigeu e apogeu, você vai ter até na teoria, tá? Isso aqui é teórico. A gente usa, mas é teórico. Então, você acha que é verdade isso? Para ficar desse tamanho? Então a gente vai ter a Terra, o perigeu e o apogeu. O perigeu é quando ele está muito mais próximo da Terra e o apogeu é quando ele está mais distante. Porém, repare como é tendenciosa essas imagens, né? Por quê? Porque essa distância do perigeu para o apogeu é só 13%. Então, o real não é assim. Isso nunca é assim. Por quê? A distância, isso daqui, ó, seria 13% a mais só. Então, seria no máximo aqui, ó. Nunca é tão grande a elipse aqui, ó. Aqui tá mais ou menos mais próximo, ó, tá vendo? Mas nunca é tão significativo assim. É no máximo 13% a mais. Apenas, né? Interessante. Então, só para você pensar, mesmo o que nos mostram, né, em ilustrações, aqui tá um pouquinho mais próximo, né, do que seria, ó, do Sol com a Terra até, mas nunca é a distância não é tão grande, é só 13%. Do mínimo pro máximo, inclusive, não para média, hein? Pro máximo. Então, realmente, as imagens acabam sendo muito tendenciosas, né? Aqui tá mais que o dobro de tamanho. Tá 100%, olha só. Isso daqui para isso daqui, tá vendo? Só que, ó, isso daqui, ó, 362 para 405, não é esse tamanho, né? Tá vendo? Até forma de mostrar para você é tendenciosa, só pra gente ficar ligado um pouquinho na informação, tá? É bem menor, a órbita é bem
eu diria a distância ali é bem menor, muito mais, é quase um círculo, não é tão oval assim, tá? A Lua vai entrar na fase de lua cheia, então fique ligado a partir das 18 horas para Superlua até meia-noite e 33, claro, levando o fuso horário em conta, né? Apesar do novo, é praticamente impossível para o olho humano de diferenciar uma lua cheia comum de uma superlua. Bom, as superluas que eu já vi realmente é incrivelmente maior, chega de 3 vezes maior. A gente vai ver essa noite para a gente ver se a gente consegue ver muito mais. Superlua rosa, fenômeno poderá ser visto na noite de segunda-feira, tá? Então hoje fique ligado que vale muito a pena. A partir das 18 horas você já vai notar, né? A lua já tá aparecendo antes disso, mas possivelmente o pico vai ser aí meia-noite e pouco. Superlua, fenômeno poderá ser visto na noite dessa segunda-feira. Incrível que pareça, né? A teoria diz que nós estamos num sistema solar em constante, inclusive o universo em constante expansão. Porém, todo ano se repete a mesma coisa, né? As estações são exatamente iguais, todo ano se repete, e esses fenômenos que acontecem na Lua estão no card que ninguém explica, né? Você vê como o que chega pra gente é bem tendencioso, né? O apogeu e perigeu, eu vou tentar fazer um cálculo certo, uma imagem em tamanho em escala real pra gente ver. Você vai ver que a diferença é mínima, tá? Do centro pro apogeu pro perigeu. A distância é máximo 13%, do mínimo pro máximo, hein? Então, em média, é 5% só de variação. Só que o tamanho dela realmente muda muito. O satélite que aparecer maior poderá ser visto de qualquer lugar do Brasil e do mundo. O melhor horário deve ser no início do anoitecer, ó. Então, aqui nós temos a Superlua. Então, para os namorados aí, para os apaixonados, né? Aí, primeira Superlua de 2021 promete embelezar o céu nessa noite de segunda-feira. Então, hoje, tá? Hoje à noite, fique ligado. O satélite natural ficará mais perto da Terra, dando a impressão de estar maior. Dando a impressão. Claro, porque não poderia estar tão maior assim, né? Não bate. Pensa, né? Será que a Lua é isso mesmo? Ou simplesmente a Lua é um outro tipo de corpo? O Sol, inclusive, né? Inclusive uma nave. Tem algumas teorias sobre isso. O que você acha? Vamos pensar. Apesar de ter o nome Superlua rosa, não haverá mudança na cor. O fenômeno poderá ser visto de qualquer lugar do mundo. O melhor horário de qualquer lugar do Brasil e do mundo, hein? Do mundo, inclusive. Tá? O melhor horário para apreciá-lo é no início do anoitecer, pode variar de acordo com a cidade. Quanto mais ao leste, mais cedo a Lua ficará visível. Tá? Então a Superlua ocorre porque a órbita da Lua ao redor da Terra não é circular, mas levemente elíptica. Levemente mesmo, levemente. Nunca aquilo aqui é mostrado. Como resultado, a distância, né, no ponto do perigeu, ela fica a 362 de distância, enquanto o apogeu fica a 405. 13% no máximo, do mínimo, no máximo de distância, em 13% apenas, tá? Então, informações aqui que eu queria trazer para vocês. Há uma superlua cor de rosa para nos vermos no céu essa noite. Então, o mundo inteiro falando, tanto Portugal, né, em português, quanto aqui de Lisboa também. A NASA entrou e a NASA precisam que o corpo celeste se encontrará em fase de lua cheia às 4 horas, tá? Horário de Lisboa. Aqui é para o pessoal de Portugal, um grande abraço. Então, aqui para Lisboa. É isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Superlua no céu. A pergunta é: você acha que algum dado que nos passam faz algum sentido? O tamanho dela, realmente, quando a Lua aparece maior, ela fica mais de 2 vezes maior do que o tamanho normal dela. Só que ela nunca fica tão mais perto assim. No máximo 13% entre o ponto mais longe e mais perto. Quero a sua opinião. Se é novo, já se inscreva, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Dá uma olhada aqui no card, nos vídeos sobre a Lua. Tem muita coisa que ninguém fala. Aqui no canal tem, inclusive objetos saindo, entrando da Lua, coisas que não fazem muito sentido. Porém, filmagens reais e do ano passado e deste ano também. Então, temos que repensar tudo que a gente conhece sobre a Lua, inclusive o que nos informam, tá? Eu vou colocar no nosso Twitter também, tentar fazer uma imagem em escala para ter uma ideia dessa distância real, e também grupo Telegram sobre as nuvens, né? Com formatos estranhos nesses últimos dias, que tá atípico isso, né? Várias coisas acontecendo em paralelo. Se é novo, já se inscreva, até o próximo vídeo, muito obrigado. Espero ter gostado, eu tô mudando um pouquinho a parte de gravação para tentar melhorar algumas coisas do vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau!